Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago Medeiros, vou trabalhar com vocês agora um tema mais gostoso de processo penal, inquérito policial. Tudo bem? Então, é uma sequência de questões que nós vamos fazer por volta de 50 questões aqui, passando aí pelos principais pontos de inquérito policial, onde a gente vai ter a oportunidade aí de fazer uma revisão, né? Não chegar apenas a gabarito, mas de fato também poder recordar um pouco da teoria de inquérito policial. É para isso que deve funcionar um bom curso em exercícios de processo penal ou qualquer outra matéria. Então vamos na tela comigo, vamos iniciar. Tá aqui, olha. Primeira questãozinha sobre inquérito, ela vem falando sobre o valor probatório do inquérito. E traz o seguinte pra gente. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo. Entretanto, nada obsta, nada impede que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Perfeito, questão correta, vem comigo. Olha só, valor probatório do inquérito. De fato, o valor probatório do inquérito ele é relativo, mas por quê? Tem que lembrar que uma das características do inquérito policial é o fato dele não ter contraditório. Na investigação policial, em regra, não temos contraditório, não temos ampla defesa. Portanto, se não foi passado pelo contraditório e ampla defesa, esse valor do inquérito ele não pode ser absoluto. Tá? E aqui é um momento oportuno para a gente falar sobre elementos de informação e prova. Quando a gente fala, dentro do inquérito policial, é produzido elementos de informação, elementos probatórios. Para efeito da nomenclatura prova, é necessário que haja o crivo do contraditório por defesa, que vai ser lá no momento da ação penal. Tudo bem? Então, questão correta, de fato, o valor probatório é relativo. Vem na tela. O último detalhe sobre essa questão é a questão da absolvição com base unicamente aqui, olha, exclusivamente dos elementos informativos colhidos na investigação. Sim, é possível. Mesmo tendo valor relativo, a absolvição é possível. O que não pode é o juiz condenar baseado exclusivamente em elementos colhidos aí na fase de investigação. A condenação não é possível, mas a absolvição sim. Próxima questão, questão de número 2. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Perfeito. Vem comigo. Aqui estamos falando do MP e não do juiz. É o MP que acompanhou ali, olha, a fase investigatória. É uma súmula, salvo engano, de 1999, começo dos anos 2000. É a súmula 234, que vai tratar justamente dessa temática, que não gera impedimento. Até mesmo porque você tem que lembrar. O MP, no caso de ação penal pública, ele é parte, ele é acusação. Ele é interessado. Então não há que se falar em suspeição, não há que se falar em impedimento, já que ele acompanhou toda essa fase de investigação. Tudo bem? Então volta na tela comigo. A questão aqui, olha, está correta. Súmula 234. Questão número 3. Tanto o acompanhamento do inquérito policial por advogado, quanto seus requerimentos ao delegado caracterizam a observância do direito ao contraditório e ampla defesa, obrigatórios na fase inquisitorial e durante a ação penal. Opa, de fato, o contraditório e ampla defesa, eles são obrigatórios aqui, olha, na fase da ação penal. Porém, na fase inquisitorial, na fase de investigação, não há contraditório, não há ampla defesa. Portanto, a questão número 3, questão errada. Questão número 4. Em que pese a previsão constitucional de publicidade dos atos processuais, isso não decorre no inquérito policial, que por ser procedimento administrativo informativo, é acobertado pelo sigilo. Que questão legal acerca da definição, olha só. Ele traz aqui o inquérito policial que por ser procedimento administrativo informativo. Isso aqui é justamente a natureza jurídica do inquérito policial. Mas vamos lá. A questão está falando sobre a publicidade e o sigilo, e diz, em que pese a previsão constitucional da publicidade dos atos processuais, isso não ocorre no inquérito policial, que por ser procedimento administrativo é acobertado pelo sigilo. Questão correta, de fato é uma das características do inquérito policial, o fato dele ser sigiloso. Acontece que esse sigilo, ele não é absoluto. Vamos lá. Inquérito policial, temática sigilo. Esse sigilo aqui do inquérito policial,
ele não pode alcançar o juiz, não pode alcançar o Ministério Público e não pode alcançar o advogado. Porém, quando a gente tratar do advogado, é somente no interesse da causa do advogado que estiver trabalhando com interesse na causa e somente terá acesso ao que já tiver documentado. Somente ao que já estiver anexado, apensado, documentado. Vocês lembram a razão disso aqui? Vem comigo. Aqui é justamente para que o advogado não tenha acesso em relação às diligências que estão em andamento, por exemplo, interceptação telefônica. Se no momento em que foi autorizado a interceptação telefônica e isso for colocado no inquérito policial e o advogado tiver acesso a esses autos, obviamente ele vai ali acabar entrando em contato com o seu cliente e pedir, olha, não, joga esse celular fora, né? Ele vai acabar produzindo prova contra si mesmo. Então dá esse cuidado, tá? O advogado, de fato, ele não vai ser acobertado pelo sigilo, tudo bem? Porém, somente se ele tiver interesse na defesa, então não é qualquer advogado, o advogado que tem interesse na defesa, e somente é o que já estiver documentado nos autos aí do inquérito policial. Tudo bem? Então volta na tela, questão de número 4, questão correta, uma boa questão sobre sigilo. Vamos continuar. Próxima questão, questão de número 5. Traz o seguinte pra gente. Na hipótese de comprovada inexistência de crime, a autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial. Cara, isso aqui, né, chega a ser cansativo do tanto que cai em prova de concurso público. Ele quer o conhecimento aí do artigo 17 do CPP, artigo 17. E aqui, olha, é lembrar, a questão fala que a autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial. Questão errada. Quem arquiva, olha só, vamos falar em competência. A competência para o arquivamento do inquérito policial é do juiz. E mesmo assim, o juiz não pode fazer de ofício, tá? Aqui ele depende de uma condição. E a condição é justamente o requerimento de arquivamento feito pelo Ministério Público. Então é um ato complexo, né? Exige aí esses dois órgãos, existe o juiz e o Ministério Público para que de fato possa ocorrer o arquivamento do inquérito policial. Então, só para a gente poder recordar como que vai funcionar isso aqui. Eu tenho um inquérito policial, ali o início, né, através de uma portaria, finalizado com um relatório. Esse relatório é enviado, esse inquérito relatado é enviado ao juiz. O juiz vai abrir prazo para o Ministério Público. E o Ministério Público aqui, olha, ele vai poder tomar 3 decisões. O Ministério Público, identificando que há indício de autoria e materialidade, ele oferece a denúncia. Então, a primeira possibilidade é oferecer a denúncia. O Ministério Público também, verificando que há necessidade, ele pode requerer novas diligências ao delegado de polícia. Ele pode requerer novas diligências. Obviamente, desde que elas sejam imprescindíveis e devem ser determinadas de maneira bem objetiva. Aí, a segunda possibilidade de ação do Ministério Público ao receber os autos do inquérito. E por último, verificando que não há indício de autoria ou materialidade, o Ministério Público, o membro do Ministério Público pode requerer ou promover, né? Requerer ou promover o arquivamento do inquérito. Ele requer então aqui, olha, para o juiz. Faz requerimento para o juiz. O juiz,
concordando com o membro do Ministério Público e verificando que, de fato, é um caso de arquivamento, ele concorda e, portanto, arquiva. Concorda e, logo em seguida, arquiva o inquérito policial. Agora, a gente tem que ficar atento quando o juiz não concordar com esse membro do Ministério Público. Porque se ele não concorda, ele não pode obrigar que o promotor ofereça a denúncia. Se ele não concordar, ele não pode requerer novas diligências para o delegado de polícia. Não é ele competente para fazer isso. Se ele não concorda, o caminho é o seguinte: ele envia os autos para o PGJ, para o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Chegando aqui, olha, esse Procurador-Geral de Justiça, ele vai ter agora três opções. Primeira opção, ele mesmo oferece a denúncia, se ele achar que há indício de autoria ou materialidade, ele mesmo oferece a denúncia. Ele pode também, olha só, designar outro membro para oferecer. Que nesse caso esse outro membro não vai ter discricionariedade, mesmo sendo autônomo, mesmo um promotor que uma das características da profissão é justamente a autonomia, nesse caso ele vai funcionar como um pedaço, uma decisão aí do Procurador-Geral de Justiça. Ele não pode deixar de oferecer essa denúncia caso ele tenha sido designado pelo seu chefe, Procurador-Geral de Justiça. E o último caso, o Procurador-Geral de Justiça, ele concordando aqui, olha, com esse primeiro promotor e discordando do juiz que não quis arquivar, o PGJ pode insistir no arquivamento. Ele manda arquivar. Ele insiste no arquivamento, ele manda arquivar. Então, o que acontece? Esse juiz aqui agora, ele vai ficar obrigado a, de fato, arquivar o inquérito policial. Tudo bem? Então tá aí a sequência acerca do arquivamento prevista lá no artigo 28 do CPP. Lá no artigo 28 do CPP. Então lá, a próxima questão, ela diz o seguinte: o Ministério Público pode oferecer denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Perfeito, não há necessidade. Baseado aqui, olha, na dispensabilidade do inquérito. Uma das suas características é o fato de ele ser dispensável. E a leitura dessas características é sempre muito importante para a prova. Não basta você saber que é uma característica o fato de ele ser dispensável. Dispensável para quê? É dispensável para a propositura da ação penal. Dispensável para a propositura da ação penal. Tudo bem? Cuidado, é uma importante característica para a sua prova. Questão de número 7. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado, sempre que o interesse da sociedade ou conveniência da investigação permitir. Olha só, questãozinha capciosa aqui, porque de fato, quando a gente analisa o Código de Processo Penal, existe a previsão no artigo 21 sobre a incomunicabilidade do indiciado, tá? Que ela depende de despacho, mas só que esse despacho não é do delegado, é um despacho do juiz, e ele pode ficar incomunicável de acordo com o CPP por até 3 dias. Acontece que esse artigo, olha só, ele não foi recepcionado pela CF. Após a CF de 88, nós temos um processo penal muito mais garantista, né? Um processo penal que ele olha, né, com um filtro constitucional para todos esses artigos do CPP. Então, essa verificação sobre a recepção ou não dos artigos, ela deve ser muito criteriosa. E aqui estamos diante de um primeiro artigo
que não foi recepcionado pela CF, que é o artigo 21 do CPP. Apesar de estar lá expresso, escrito, essa incomunicabilidade ela não foi recepcionada. Mas tome cuidado, tá? Tome muito cuidado com a sua prova, vem comigo. Em 2019, nós tivemos uma questão na prova da Polícia Civil do Espírito Santo em que perguntou de acordo com o CPP. E, de fato, de acordo com o CPP, é possível a incomunicabilidade? Sim. Então, muita atenção para o comando da sua questão, muita atenção para o enunciado da sua questão. Quando ele deixa muito claro que ele está perguntando de acordo com o CPP, pode ser sim, tá? Que você vai afirmar que isso é possível, porque está escrito no CPP, mas tem que estar lá também da maneira correta. É possível a incomunicabilidade, desde que seja com despacho fundamentado. Esse despacho vai ser do juiz e ele pode ficar incomunicável por até 3 dias, tá? Por até 3 dias. É raro, tá? É raro cobrar dessa maneira. A informação que sempre deve estar no norte é justamente o fato de não ter sido recepcionado. Mas aí você analisa com maior tranquilidade a questão, perguntando ali, né, verificando se na verdade o comando da questão não está pedindo exclusivamente de acordo com o CPP, tudo bem? Então volta na tela. A 7 é a questão errada, porque ela diz: o delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito, poderá determinar a incomunicabilidade. Primeiro não é o delegado, tá? Aqui é o juiz, tá? É o juiz que vai determinar essa incomunicabilidade, não o delegado. Portanto, a questão número 7 está errada. Questão número 8. O delegado de polícia não pode determinar a instauração de inquérito policial exclusivamente com base na denúncia anônima recebida. Perfeito. A regra é que não. Uma denúncia anônima, uma delatio criminis apócrifa, anônima, inqualificada, ela por si só não é suficiente para a instauração de inquérito policial. O que acontece na prática? Tem que ser feito diligências para confirmar se é verdadeiro ou não, se procede ou não aquela denúncia anônima, aquela delatio criminis inqualificada. Então, de fato, o delegado não pode terminar a instauração de inquérito exclusivamente com base na denúncia anônima recebida. Questão de número 8, correta, tá? Ele tem que proceder com diligências para fazer aí a verificação da procedibilidade daquela informação. Perfeito? Próxima questão, questão número 9. Vem comigo, só voltando aqui um pouquinho. Nós temos uma exceção recente, que inclusive foi tema de prova, baseado no entendimento do STF, que em caráter excepcional, essa denúncia anônima, ela vai sim ser aceita para a instauração do inquérito, desde que o documento, né, desde que essa denúncia apócrifa, essa denúncia anônima, ela já constitui um próprio corpo de delito. Então, a letra do enunciado do STF seria mais ou menos o seguinte, né? Se o documento apócrifo constituir por si só um objeto de prova, um elemento informativo, já vai ser suficiente para a instauração do inquérito. Tá? Se o documento apócrifo, então, constituir um corpo de delito, ele pode ser suficiente para a instauração do inquérito. Beleza? Então, volta na tela. Lembrando, obviamente, gente, caráter excepcional, tá? Cuidado em concurso público, não jogar a exceção na frente da regra. A regra é aqui, é que está na questão número 8. Questão número 9. A comunicação de uma ocorrência policial só deve ser realizada por escrito. Errado. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, fala que essa comunicação pode ser feita tanto escrito quanto verbalmente. Tanto escrito quanto verbalmente. Portanto, questão número 9, questão errada. Próxima questão, questão número 10. O princípio que rege a atividade da Polícia Judiciária impõe a obrigatoriedade de investigar o fato e a sua autoria, o que resulta na imperatividade da autoridade policial de instaurar inquérito em todos os casos em que receber comunicação da prática de infrações penais. Opa, pera lá, não são em todos os casos. Essa imperatividade, essa obrigatoriedade de instaurar de ofício inquérito policial é somente nas ações em que não depender de representação da vítima, na ação penal pública, ação pública incondicionada. De fato, se a ação penal for pública incondicionada, aqui ó, o delegado age de ofício, nasce essa imperatividade, né, de instaurar o inquérito. Porém,
se a ação penal for pública, condicionada, ou se ela for privada, o delegado não pode instaurar de ofício. Não pode instaurar. É necessário aqui agora a manifestação de vontade da vítima. Estamos diante aqui, olha, de um critério de admissibilidade. Vamos chamar de requisito de admissibilidade. E esse requisito de admissibilidade, justamente, isso aqui, ó, a manifestação de vontade da vítima, necessário a representação nos crimes de ação penal pública condicionada. Tudo bem? Portanto, a questão está errada porque não são em todos os casos. Tem que fazer verificação da ação penal e verificar se ela necessita ou não, né, de uma manifestação de vontade da vítima. Se ela precisar, o inquérito só poderá iniciar após essa manifestação. Próxima questão, questão número 11. O despacho que indefere o requerimento de abertura de inquérito é irrecorrível. Olha só, para responder isso aqui, a gente tem que lembrar que, de fato, o inquérito policial, ele pode ser aberto, ele pode ser instaurado a partir de um requerimento. Requerimento. Olha só, pode ser um requerimento da vítima ou seu representante legal para que seja instaurado, né, esse inquérito. Aí a questão diz que esse despacho que indefere é irrecorrível. Errado, porque por previsão no próprio CPP, aqui cabe recurso. É um recurso inominado ao chefe de polícia. Recurso ao chefe de polícia, previsto lá no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. É um recurso sem nome, tá? Um recurso inominado. Recurso inominado. Bem? Portanto, a questão está errada porque ela fala que é irrecorrível e ela cabe recurso sim, cabe recurso ao chefe de polícia. Questão número 12. O juiz poderá discordar do pedido de arquivamento do inquérito policial requerido pelo MP. Sim, já vimos isso. Ele pode discordar. Oportunidade de encaminhar os autos ao procurador-geral. Perfeito. E caso o procurador, insista no pedido de arquivamento, o juiz será obrigado a arquivar o inquérito. Perfeito. Questão número 12 correta. É só voltar no nosso esquema. Olha aqui. O Ministério Público requer o arquivamento para o juiz e o juiz discorda. O juiz não concorda que é caso de arquivamento. O que ele faz? Encaminha os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Esse Procurador-Geral de Justiça pode ele mesmo oferecer denúncia, ele pode designar outro membro do Ministério Público para oferecer denúncia ou insistir no arquivamento. E se ele insiste no arquivamento, o juiz fica o quê? Obrigado a arquivar. Obrigado a arquivar. Portanto, questão de número 12, corretíssima. Corretíssima. Próxima questão, questão número 13. O juiz pode requisitar de ofício novas diligências probatórias a despeito de manifestação do promotor de justiça pelo arquivamento do inquérito. Olha só que absurdo. Vamos voltar no nosso esquema. Imagina aqui, olha, o Ministério Público requereu o arquivamento. O juiz, vamos pensar na hipótese. O juiz pode aqui, olha, requisitar novas diligências para o delegado de polícia, para ele realizar aqui no fase do inquérito policial, para de fato verificar mesmo se não tem, né, indício de autoria e materialidade? Não, não é esse o caminho, tá? Se o juiz não concorda, ele manda para o procurador-geral. E o procurador-geral é que vai tomar a decisão final. Então, muito cuidado com essa ordem. A questão, portanto, de número 13, errada. Ele não pode fazer esse pedido. Ele tem que, de fato, enviar para o PGJ e ele vai tomar a decisão. Portanto, 13, errada. Próxima questão, questão número 14. A ausência de instauração do procedimento investigativo policial enseja a responsabilidade da autoridade. Perfeito. Você tem a obrigação de agir. E dos demais agentes envolvidos, nos termos da legislação de regência. Vez que isso resultará em arquivamento indireto
da peça informativa. Opa, pera lá, tá? O começo da questão até que está correto. De fato, eu posso ter algum tipo de responsabilidade de autoridade policial caso aí de uma ausência de instauração do inquérito quando é devido. Mas no final, quando fala que isso se resulta no arquivamento indireto, isso aqui está errado, tá? O arquivamento indireto, ele ocorre na hipótese do promotor deixar de oferecer denúncia quando ele entende que o juiz é incompetente. Então, olha lá, arquivamento indireto. O MP deixa de oferecer a denúncia, ele se omite a denúncia quando ele entende que aquele juiz é incompetente para julgar o caso. Então o que ele faz? Ele vai lá e requer arquivamento, mas ele está requerendo arquivamento aqui não baseado em falta de indícios de autoria ou materialidade. Ele está requerendo arquivamento porque ele entende que o juiz é incompetente para julgar o caso. Aí qual que é o caminho para resolver isso aqui? Joga lá no artigo 28. Que é o artigo aqui, olha. Nós fizemos o esquema. Se o MP não oferece a denúncia por entender que o juiz é incompetente, então ele vai ter que requerer arquivamento e deixar claro isso, vai ter que explicitar isso. Aí o juiz vai fazer o quê? Envia para o PGJ e o PGJ vai fazer essa análise. Vai verificar se o juiz, se ele entende, o Procurador-Geral de Justiça, que o juiz é competente para julgar a matéria, o PGJ mesmo pode oferecer denúncia. Se ele não quiser oferecer denúncia, ele pode designar outro mesmo para oferecer. Agora, olha só, se o PGJ entende que o juiz, no caso, é incompetente mesmo para julgar a matéria, aí aqui vai ser declinada a competência desse juiz, tá? O PGJ, então, no final, que vai acabar definindo isso aí. Eu jogo aqui o procedimento do artigo 28 para resolver a questão. A questão número 14, portanto, errada, porque não trata de arquivamento indireto. Questão número 15. Se o titular da ação penal deixa, sem expressa manifestação ou justificação do motivo, de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados e o juiz recebe a denúncia, ocorre arquivamento indireto. Errado. Nós já vimos o conceito de arquivamento direto. O que vai ocorrer aqui, olha, é o chamado arquivamento implícito. Como funciona esse arquivamento implícito? Vou pensar o seguinte, ó. Vou pensar numa ação penal pública. Tem aqui o MP. No momento de oferecer denúncia, pode ser que eu tenha aqui, olha, um crime que ocorreu em concurso de pessoas. Eu tenho, no caso concreto, João, Maria e Fábio cometeram um crime de furto em concurso de pessoas. No momento de oferecer denúncia, o MP oferece denúncia apenas em relação a João e apenas em relação a Maria. O MP se omite em relação a Fábio. E não justifica. Ele não justifica qual é o motivo ali de não estar oferecendo a denúncia contra Fábio. Para a doutrina, estaria aqui acontecendo o chamado arquivamento implícito. Como está ligado a sujeitos, seria arquivamento implícito subjetivo. Arquivamento implícito subjetivo. Só para não deixar passar, isso aqui não é aceito no nosso ordenamento jurídico, tá? Não é uma forma lista de arquivar inquérito. O próximo, imagina a mesma ideia. Tenho aqui o MP, aí tenho Joãozinho, que cometeu uma série de crimes em concurso. Ele cometeu aqui furto, cometeu desacato, cometeu crime de resistência.
Beleza. Aqui, Joãozinho. Na hora de oferecer a denúncia, o MP oferece a denúncia apenas em relação ao desacato e apenas em relação à resistência. Não oferece denúncia em relação ao furto e nem justifica, tá? Isso é importante, não justifica porque deixou de oferecer aí a denúncia por conta do crime de furto. Para a doutrina, o que aconteceu aqui? Arquivamento implícito. Esse seria o chamado arquivamento implícito objetivo. Objetivo. Perfeito? Então tá aí o tema arquivamento implícito. Questão de número 15, errada, porque ela afirma que seria um caso de indireto. Não é. Questão número 16. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial só poderá ser instaurado a requerimento da vítima ou do MP. Errado. É privado, é a vítima ou seu representante legal. A vítima ou seu representante legal. Perfeito? Vem comigo. Pessoal, finalizamos a primeira parte da nossa lista. Tá? Aqui já conseguimos passar por uma grande quantidade de matéria e você percebeu tanto que o arquivamento do inquérito é uma temática importante para a sua prova. Tá? Então, se gerou alguma dúvida, volta lá, pega um pouquinho de teoria e vem para cá novamente que a gente vai seguir nessa caminhada aí resolvendo questões. Até o próximo bloco. Pessoal, voltamos então para tratar aí de inquérito policial. Paramos na questão número 16, vem na tela comigo, vamos continuar agora. Toda e qualquer infração penal é investigada através do inquérito policial. Pessoal, olha lá. Toda e qualquer infração penal é investigada através do inquérito policial. Pera lá, tá? Aqui, ó, é básico. Não existe apenas uma forma de investigação. Nós temos outras formas de investigação que não sejam inquérito policial. Nós temos, por exemplo, o PIC, realizado pelo Ministério Público, tá? Então não dá para afirmar que toda e qualquer infração penal vai ser investigada por inquérito policial. Até mesmo porque aqui, olha, a gente pode pensar, em outro exemplo, nas infrações de menor potencial ofensivo. A investigação aqui vai ser através de TC, termo circunstanciado, e não inquérito policial. Portanto, a letra A, errada. Letra B. A natureza do inquérito policial é de jurisdição própria do Poder Judiciário. Lá, isso aqui não é jurisdição. O inquérito policial é procedimento administrativo. E mais um detalhe. O inquérito policial, né, que é de competência da Polícia Judiciária, e Polícia Judiciária é a Polícia Civil dos Estados e a Polícia Federal, esse órgão de Polícia Civil e Polícia Federal, eles nem estão ligados ao Poder Judiciário, isso aqui é Poder Executivo, tá? Poder Executivo. Então, cuidado com essa temática em prova. A letra B, portanto, errada. Letra C. O inquérito policial, a ação processual penal e processo penal são sinônimos. Nada a ver, não são sinônimos, cada um tem suas características. A terminologia é adotada em aspectos bem específicos de cada uma delas. E a letra D, a natureza do inquérito policial é administrativa. Perfeito. Ela é um procedimento administrativo de investigação, acobertado pelo sigilo, onde não há contraditório, não há ampla defesa. Presidido pela autoridade policial, lembrar de todas as características, de todos os conceitos necessários dessa matéria. Então, letra D é o nosso gabarito, letra E. Caso ocorra alguma irregularidade no inquérito policial, o Ministério Público, mesmo diante das evidências e provas lícitas de que o acusado cometeu o crime, não poderá oferecer denúncia. Pera lá, não. Até mesmo porque a irregularidade na fase do inquérito, em regra, ela não vai contaminar o processo. Vem comigo. Olha só, uma irregularidade cometida na fase de investigação, em regra, não contamina ali o processo penal, não contamina a ação penal. Justamente na ação penal a gente vai ter contraditório e essas irregularidades podem ser sanadas. Podem ser sanadas lá na fase da ação penal. Tudo bem? Então toma cuidado com isso. E mais um detalhe. Lembrar também da característica do inquérito. O inquérito é dispensável para o propositura da ação penal. Se tem ali uma irregularidade e o Ministério Público às vezes nem queira usar aquele inquérito, ele tem outros elementos de informação que foram colhidos extra inquérito policial, ele pode oferecer também. Então cuidado, tá? Questão errada. Vem na tela comigo. Letra E, errada. Próxima questão número 18. Olha lá. Delegado da Polícia Federal recebe carta apócrifa, carta anônima, na qual é reportado o esquema de fraude
consistente em produzir atestados falsos para obtenção junto ao INSS de benefício de auxílio-doença. Após diligências preliminares destinadas a verificar a verossimilhança das informações da carta, o delegado instaura inquérito policial para completa apuração dos fatos. Considerada tal narrativa e a jurisprudência do STF, assinale a opção correta. Então vamos lá. Aqui no enunciado tem detalhes muito importantes. Ele recebeu carta apócrifa, então estamos diante de uma denúncia anônima. Mas olha o que a questão deixa claro para a gente logo em seguida. Após diligências preliminares destinadas a verificar a verossimilhança da carta, é que daí sim, olha só, o delegado instaura o inquérito. Tá? Então, apesar de ser a denúncia anônima, aqui ocorreu o critério necessário para fazer essa validação, para fazer aí, né, agora a admissão dessa instauração de inquérito, porque ocorreu diligências posteriores a essa denúncia anônima. Então, tá aqui o ponto de destaque denunciado. Considerada tal narrativa, a jurisprudência do STF assinala a opção correta. Letra A. O inquérito deve ser trancado, pois é ilegal a sua instalação a partir de denúncia anônima. Galera, olha só, ele foi convalidado através de diligências. Ele não foi feito exclusivo, a instalação não foi feita exclusivamente com base na denúncia anônima. Então, letra A errada. Letra B. É legal uma instalação de inquérito policial em virtude de denúncia anônima, desde que realizadas diligências preliminares para verificar a verossimilhança das informações. Perfeito. E é o que de fato foi feito na questão, denunciado da questão. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Letra C. O inquérito deve ser trancado no caso de denúncia anônima. A jurisprudência do STF assinala que o inquérito policial só pode ser instaurado com autorização judicial prévia. Que absurdo. Como assim? A necessidade, a vinculação, uma autorização de um juiz para se instaurar o inquérito. Não é necessário. E letra D. Em virtude da regra constitucional que veda o anonimato, a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que o inquérito policial só pode ser formalmente instaurado após diligências prévias. Sim, até aí tranquilo. E após a autorização do juiz? Não é necessário essa autorização prévia do juiz. E nem mesmo posterior. Cara, vai instaurar a regra, vai lá e instaura o inquérito policial. Isso é uma atividade do delegado de polícia. E a letra E. Independentemente da questão do anonimato, que depende de solução diversa das acima apontadas, o delegado agiu de forma ilícita, pois é vedada a realização de diligências investigatórias antes da instalação formal do inquérito policial, já que subtrai a apreciação legal o eventual arquivamento das informações. Não, ele não fica vedado, ele precisa, na verdade, fazer essas diligências investigatórias prévias justamente para poder fazer a verificação da verossimilhança dessas informações. Portanto, a letra E errada, só confirmando nosso gabarito, letra B de bola. 19. IPAD 2012, sobre o inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito policial deve ser iniciado de ofício. Olha lá. Lembrando que ele quer a questão incorreta. E, de fato, a 19, letra A, ela está correta. Se a ação é incondicionada, o inquérito é de ofício. Letra B. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Perfeito. Artigo 5º, parágrafo 2º. Letra C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Sim, eu preciso da representação, é critério de admissibilidade. Letra D. A autoridade policial, ao final do inquérito, fundamentará suas conclusões, podendo, dentre outras providências, mandar arquivar os autos do inquérito. Delegado não manda arquivar inquérito, que tem que levar exaustivamente para sua prova. Isso é muito cobrado. Delegado não arquiva inquérito. Letra D, o nosso gabarito, letra D está errada. E letra E. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Sim, né, vai ficar vinculado aí a manifestação de vontade da vítima ou de quem tiver qualidade para representar essa vítima. Portanto, a 19, letra D, o gabarito, é incorreta. Próxima questão, questão número 20. O inquérito policial tem como finalidade, exceto, tá? Então vamos lá, ele quer errada. Letra A, apurar a materialidade do crime.
É uma finalidade do inquérito? Perfeito. Que é apurar a materialidade e a autoria do crime. Letra C. Colher elementos para informar o titular da ação penal. Perfeito. O inquérito policial ele serve para subsidiar a ação penal, justamente para trazer essas informações aí para o titular da ação penal, que pode ser o MP ou pode ser a vítima. Tudo a depender da ação penal. Se for pública, MP, se for privada, é a vítima ou seu representante legal. A letra D. Formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão de forma exclusiva. Pera lá, o juiz não pode fundamentar uma decisão de condenação baseada exclusivamente dentro de elementos produzidos na fase do inquérito. O juiz ele forma sua convicção em todo o laço probatório, em tudo que foi produzido dentro da persecução criminal. Ele pode utilizar o inquérito policial, as informações? Sim, mas tem que analisar isso também visto de acordo com aquelas provas que foram produzidas em processo, e não exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial. Portanto, a letra D é o nosso gabarito porque ela está errada. E a letra E, subsidiar a decretação de medidas cautelares. Perfeito, a letra E também está correta. Vem comigo. É uma finalidade secundária, né? É uma finalidade imediata aí do inquérito policial, justamente subsidiar a decretação de medidas cautelares. Por que acontece? Vai chegar, de fato, aqui na investigação, imagina lá que no final da investigação há uma representação do delegado de polícia por alguma medida cautelar. Onde que o juiz vai buscar informação para de fato saber se é possível ou não, se é necessário ou não a aplicação dessa medida? No próprio inquérito. Mas aqui ele está sendo utilizado como uma maneira secundária, tá? Porque a finalidade principal do inquérito é simples, é apurar indício de materialidade de autoria, é subsidiar a ação penal. E de maneira secundária, ele pode sim embasar uma possível decretação de uma medida cautelar. Tudo bem? Portanto, vem na tela, a letra E está correta, a única que está errada e, portanto, nosso gabarito é a letra D de dado. Próxima questão, questão número 21. Sobre o tema inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial pode ser iniciado a requerimento do ofendido. Olá, sim, é possível. Nem ficar preso, se for pública sempre vai ser de ofício. Não, pera lá, o delegado tem que ter informação. E a questão aqui nem deixa claro, é público o quê? Condicionado e incondicionada? Eu posso, é uma das formas de iniciar o inquérito policial justamente através do requerimento aqui do ofendido, da vítima ou daquele que tem capacidade para representá-lo. Portanto, a letra A está correta, lembrando que a questão quer a incorreta. Letra B. A autoridade policial apenas poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial quando o fato for atípico ou estiver extinta a punibilidade. Novamente, delegado de polícia não arquiva inquérito. Quem arquiva é o juiz, após ser provocado pelo Ministério Público, após aí chegar o requerimento do Ministério Público. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Letra C. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Perfeito. Fica vinculado a essa manifestação de vontade para que haja aí a instauração do inquérito. E a letra D, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Se não, olha só, para novas diligências, imprescindíveis oferecimento de denúncia. Perfeito. Lembra lá quando a gente jogou o esquema do artigo 28? É uma das possibilidades que o MP pode fazer, requerer novas diligências, desde que, olha só, sejam imprescindíveis o oferecimento da denúncia, desde que sejam demonstradas de maneira objetiva e clara também quais são essas diligências. Vem comigo. Não, vem comigo, por favor. Não pode ser uma diligência, um requerimento genérico. Faça perícias. Pera lá, que tipo de perícia? Faça oitiva de testemunhas. Pera lá, qual testemunha? Por quê? Qual que é a razão? Né? Então tem que estar de maneira determinada, clara, bem objetiva essas novas diligências aí, feitas pelo MP ao delegado de polícia. Quer ver um exemplo? Imagina lá que foi escutado dentro da investigação Maria, João e Flávio. Maria, João e Flávio, ao prestar depoimento, sempre citava lá um tal de Fernando. Falava desse Fernando, só que em momento nenhum esse Fernando foi chamado para depor. Opa, aqui nasce sim uma condição em que o MP pode solicitar para o delegado de polícia que faça essa nova diligência, porque ela é determinada, ela é clara
E ela tem uma base, porque foi citada por todas as testemunhas esse tal de Fernando. Então, de fato, é imprescindível aí para a propositura da ação penal. Então, vai ser admitida. Tudo bem? Então, volta na tela. Questão número 21, nosso gabarito é letra B de bola. Letra B de bola. 22. Em relação ao inquérito policial, marque a resposta correta. Letra A. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial deverá arquivá-lo. Pera lá, quem faz essa análise se tem prova ou não prova suficiente para condenação é juiz. O que está acontecendo nessa questão? Quer dizer que o delegado ele vai julgar previamente, por isso arquivar o inquérito? Muito errado, né, gente? Lembrar da informação objetiva. Delegado de polícia não arquiva inquérito. Não arquiva inquérito. Portanto, 22, errada. Letra B. Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter a instauração do inquérito policial solicitados pela vítima ou pelo ofendido. Pode, nada impede. Tá óbvio, né? Se o delegado de polícia ele receber essa informação, receber essa notícia crimes de maneira direta, ele já souber antes, ele age de ofício. Ele age de ofício. Mas imagina que a vítima precisou chegar até a delegacia. A vítima, vem comigo. A vítima relata o conhecimento do crime e postula logo em seguida. Na verdade, aqui nem precisa da postulação, porque se é de ação penal pública condicionada, no momento em que ela narrar o crime, o delegado já vai ter essa cognição do crime, essa cognição indireta, e ele instaura de ofício aí um inquérito policial. Mas pode ocorrer aí instauração de um inquérito policial de ação penal pública condicionada baseada em requerimento da vítima, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É o meio hábil, é o meio previsto no CPP no artigo 5º, tá bom? Então, volta na tela comigo. A letra B, portanto, é o nosso gabarito da questão número 22. Letra C. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial poderá arquivar? Não. Aqui, olha, a questão é bem sacana ainda, né? Para quem nunca estudou. Ela traz uma opção que fala em deverá arquivar e a outra que poderá arquivar. Como se uma estivesse correta e a outra errada. Não, ela nem deve e nem pode arquivar inquérito. Quem arquiva inquérito é o juiz. É o juiz. Letra C, portanto, também errada. Letra D. Quando o crime for contra a honra do presidente da República, o inquérito policial é instaurado somente se houver requisição do próprio presidente. Errado. Quem faz a requisição aqui, olha, é o ministro da Justiça. O ministro da Justiça que faz essa requisição. E a letra E. Qualquer do povo poderá solicitar a instauração de inquérito em relação aos crimes ocorridos contra a honra do presidente da República. Não é, olha, quem é o ministro da Justiça. Portanto, letra E também errada, gabarito confirmando, letra B de bola. Próxima questão, questão número 23. Fulano de tal foi preso em flagrante delito por crime afeto à justiça comum. Comunicado à prisão, o juiz de direito converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Nessa hipótese, o inquérito policial deverá ser concluído em quantos dias? A partir do quê? Olha lá, questão fácil que é repetida em prova sobre prazos do inquérito. Nosso gabarito é a letra A. Deve ser concluído em 10 dias, se o sujeito estiver preso, a contar a partir da prisão. A partir do momento da execução da prisão. Portanto, 23, gabarito letra A. 24. A autoridade policial de uma determinada cidade do estado de Mato Grosso do Sul instaura inquérito policial para apurar crime de aborto cometido pelo médico X. No curso de investigações, a prisão preventiva do médico é decretada pela Justiça e o mandado de prisão é cumprido. Neste caso, segundo estabelece o CPP, o inquérito policial deverá ser concluído a partir da data em que foi executada a prisão cautelar, no prazo de, sem segredo, 10 dias. 10 dias. Olha só, prazo. Sujeito preso igual a 10 dias. Sujeito solto, prazo 30 dias. 10 dias improrrogáveis, 30 dias prorrogáveis pelo prazo que o juiz assinalar. Perfeito? Tá aí a regra do CPP em relação aí ao prazo, né, para o término do inquérito policial. Questão número 24, gabarito letra B de bola. Questão de número 25.
é uma prova que eu gosto muito, tá? Essa prova da Polícia Civil de Goiás, feita pelo CESP em 2016, é uma boa prova de processo penal. É um bom simulado para quem quiser estudar. Vamos lá. Acerca de aspectos diversos pertinentes ao inquérito policial, assinale a opção correta, letra A. O inquérito policial, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do Ministério Público, mediante prévia determinação judicial nesse sentido. Pera lá, vem comigo. Cara, olha só. A presidência de um inquérito policial é exclusiva do delegado de polícia. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial. Não há que se falar por conta da complexidade do crime, da magnitude da lesão provocada, que nós vamos ter outra autoridade aí comandando esse inquérito policial. Isso aqui é de natureza exclusiva, o inquérito policial, esse do CPP é de natureza exclusiva do delegado de polícia, que é a autoridade policial. Tudo bem? Então volta na tela. Letra A, portanto, errada. Letra B. A notícia crimes é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Olha só, vem comigo aqui. Primeiro ponto importante é diferenciar notícia crime de delatio crimes. Notícia crime está ligado à cognição do crime, está ligado ao conhecimento do crime pelo delegado de polícia. E essa notícia crimes, ela pode ser classificada como direta ou indireta. A notícia crimes é quando a cognição do delegado de polícia, acontece de maneira direta, através das suas atividades rotineiras ou então acidentalmente. Aquela informação chegou para ele diretamente. Agora, a cognição indireta ou notícia crimes indireta é quando o delegado toma conhecimento de uma infração penal através de um intermediário. Quando chega, por exemplo, qualquer do povo, qualquer pessoa lá dentro da delegacia relatando um crime. Ou chega a própria vítima relatando o crime. Perfeito? Isso é notícia crimes. Agora, o que é esse relatar o crime? Que eu falei para vocês que pode ser da vítima ou pode ser ali de qualquer pessoa. Isso é chamado delatio criminis. O delatio criminis é a comunicação do crime, feita por qualquer pessoa ou pela vítima. Quando é qualquer pessoa, nós classificamos o seguinte, é a delatio criminis simples, onde há apenas se conta o caso, apenas se relata a infração penal. Agora, quando é feito pela vítima ou seu representante legal, nós classificamos como delatio criminis postulatória, porque aqui relata o fato que é considerado crime e, no mesmo momento, faz a postulação, faz o requerimento para que haja a instauração do inquérito policial. Então, cuidado, são coisas distintas e não confundir, pelo amor de Deus, notícia crimes com delatio crimes. Beleza? Então, volta na questão, vou matar a questão. Ele diz aqui, olha, que a notícia crimes é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da autoridade judiciária. Não, a vítima aqui ela está como intermediário. Se ela está com intermediário, essa cognição não vai ser direta, e sim vai ser indireta. E mais um detalhe, quando a pessoa está comunicando, ela não está fazendo uma notícia crimes, ela está fazendo uma delatio. Então a questão, letra B, é muito confusa. Ela pega parte de notícia crimes e mistura com delatio crimes. Ela está muito errada essa questão, muito errada. Então a letra B está errada. A próxima alternativa, letra C. Letra C diz o seguinte: o indiciamento é ato próprio da autoridade policial, a ser adotado na fase inquisitorial. Perfeito, vem comigo. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. É ele que faz. É um ato formal onde ele indica que aquele investigado é o principal suspeito de ter cometido o crime. É feito na fase de investigação, mas não tem um momento oportuno. Pode ser feito no início ali, quando há instauração, através de uma portaria ou de um APF, mas também pode ser feito no final, no relatório. Não há um momento oportuno, para se fazer o indiciamento. E ele também não é obrigatório, porque nem todos os inquéritos policiais eles serão conclusivos em relação à autoria e materialidade. Então não há que se falar também em obrigatoriedade do indiciamento, tá? Cuidado, tá? Muito cuidado com esse tópico que é exclusivo, que é um ato exclusivo do delegado de polícia. Perfeito? Então volta na tela, gabarito da 25, letra C. Letra D. O prazo legal para o encerramento do inquérito policial é relevante, independentemente de o Estado estiver solto ou preso,
visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial. Opa, a superação desse prazo não encerra, até mesmo porque tem diferença entre o prazo quando o sujeito está solto ou quando ele está preso. Solto, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis, e quando ele está preso, 10 dias improrrogáveis. Então, letra D está errada. Letra E. Do despacho da autoridade que indeferir requerimento de abertura de inquérito policial feito pelo ofendido ou seu representante legal, é cabível, como único remédio jurídico, recurso ao juiz criminal da comarca onde tese ocorreu o fato delituoso. Gente, o recurso aqui, olha, do despacho que indefere o requerimento de abertura, você tem que lembrar, é o recurso ao chefe de polícia. Portanto, a alternativa viajou. Perfeito? Letra E errada. Próxima questão, questão de número 26. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria de determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Delegado de polícia não manda arquivar inquérito, ele não arquiva inquérito policial. Quem arquiva é o juiz. Letra B. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícia ou diligência. Espera lá, quem manda aqui, quem preside é o delegado de polícia. Apesar de existir uma supervisão do MP em relação à atividade policial, que é o controle externo da atividade policial exercida pelo MP, a gente não pode falar que é possível essa intervenção a qualquer tempo, porque isso aí tem caráter de subordinação, e não existe a subordinação. Tá? Então, muito cuidado com a letra B. Letra B, errada. Letra C. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária. Perfeito. Podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Perfeito. Notem que a questão, a letra C, ela falou atividade investigatória e não inquérito policial. Porque o inquérito policial, esse de fato, é só o delegado de polícia, só o delta aqui que pode fazer. Aqui falou atividade investigatória, são outras formas de investigação, que pode ser de fato presidida por outras autoridades, como é o PIC no caso do Ministério Público, investigando. Portanto, letra C é o nosso gabarito, letra D de dado. O inquérito policial é indispensável para o procedimento da denúncia. Para o oferecimento da denúncia, o promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório. Errado, né? É uma das características bem básicas sobre o inquérito policial. Ele é dispensável para a propositura da ação penal. Ele é dispensável. E letra E, o inquérito policial é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias condicionais da ampla defesa e do contraditório. Primeiro detalhe, ele não é indispensável, ele é dispensável. E dentro do inquérito policial não tem ampla defesa e contraditório. Questão muito errada. Gabarito da 26, letra C de casa. 27. Sabendo que o inquérito policial é um procedimento administrativo para angariar provas sobre a materialidade e autoria de uma infração penal, e que quando concluído será encaminhado para os seus destinatários imediato, é correto afirmar que, letra A, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade competente, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Errado. Essas novas pesquisas, elas podem sim, de fato, acontecer, né, desde que haja aí, olha, a notícia, uma notícia nova, sobre prova nova, ou até mesmo uma prova nova, poderá levar aí a essa averiguação, mesmo que já esteja arquivado o inquérito. Justamente para saber, para ter informação relevante para desarquivar ou não esse inquérito. Portanto, a letra A da 27 é errada. Na verdade, aqui ele poderá. Letra B. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado não poderão requerer qualquer diligência durante a fase do inquérito policial. Errado, eles podem, tá? Eles podem fazer esse requerimento durante aí a investigação, requerer algum tipo de diligência. Porém, o que é importante aqui também lembrar é que o delegado não está obrigado a cumprir.
né? Uma coisa é a possibilidade de requerer, outra é vincular o delegado a fazer. E o delegado faz se ele quiser. O ato, vem comigo, uma das características do inquérito policial é que ele é um procedimento flexível. A discricionariedade do delegado de polícia em relação aos procedimentos, às diligências que serão adotadas, tá? Então, de fato, aqui pode ocorrer requerimentos, mas ele não está obrigado a fazer. Ele vai analisar. Então, na tela. Letra B. Letra B da questão número 27, errada. Letra C. Nos crimes de ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal. Pera lá, se a ação é pública, é o Ministério Público que vai atuar, e não o ofendido. Então a letra C, ela está errada, porque aqui, olha, ela trabalha, na verdade, o tema lá do artigo 19 do CPP, que, na verdade, não fala sobre a ação pública, ele fala sobre a ação privada. A ação privada de fato, olha só, esses autos dessa investigação de crime de ação privada, eles serão remetidos ao juízo competente, onde vai ficar lá, olha, aguardando a iniciativa do ofendido, seu representante legal. Ou serão entregues ao requerente se o pedido mediante traslado. Vai ficar aguardando ali para que, de fato, essa vítima vá lá buscar ou da carga desses autos do inquérito para que ela possa oferecer a ação penal privada através, olha só, da queixa crime. Portanto, letra D errada. Desculpa, letra C errada. Próxima, letra D. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos do inquérito policial. Errado, estou cansado. Vem comigo. Tá vendo que tanto que isso aqui é cobrado, né? Parece que tem que ficar um mantra na sua cabeça. Delegado não arquiva inquérito. Quem que arquiva? Juiz. De ofício, Thiago? Não. O juiz precisa do quê? De um requerimento do Ministério Público. Portanto, é um ato complexo e delegado jamais arquiva inquérito. Beleza? Volta na tela. Letra E. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis do oferecimento de denúncia. Perfeito, porque ele excepcionou. Quando ele fala, olha, se não para novas diligências, sim, para novas diligências é possível. Ele excepcionou, então a questão está correta. Gabarito da 27, letra E. Próxima questão, questão de número 28. Com relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial pode instaurar o IP de ofício. Jamais. A autoridade policial, delegado, instaura de ofício quando a ação penal for pública e incondicionada. Letra B. Durante o curso do inquérito policial, o indiciado poderá requerer qualquer diligência. Sim, requerer pode, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade. Perfeito. Isso aqui é o teor do artigo 14 do CPP. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Vamos lá, letra C. Uma vez que o juiz tenha ordenado o arquivamento do inquérito, este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações, ainda que haja notícia de provas novas. Opa, errado, pode. Se ele tiver notícias de provas novas, pode ocorrer aí as investigações, pode ocorrer desarquivamento do inquérito. E letra D, então, portanto, a C está errada porque fala que não poderá. Poderá sim, desde que tenha provas novas. E letra D. Após terminado o inquérito policial, a autoridade policial deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público para que este proceda em oferecimento de denúncia. Errado. Não é enviado para MP, gente. Vem comigo. No CPP não admite essa tramitação direta entre o delegado de polícia e o Ministério Público. Para onde que vai? O inquérito relatado de maneira minuciosa vai para o juiz. E não para o Ministério Público. Muito cuidado. Muita gente confunde isso aqui porque começa estudando as características. Começa estudando também ali a parte principiológica de inquérito. E quando a gente estuda destinatários, a gente aprende que o destinatário imediato, o destinatário principal, o destinatário direto do inquérito policial é quem? É o MP. Mas por que ele é o destinatário imediato? Porque é ele que vai utilizar aquele inquérito policial, principalmente. Porque aquele inquérito policial é destinado para ele. É ele o detentor da ação penal pública. E ele vai utilizar ali para oferecer a denúncia. Por isso que é o destinatário imediato principal. Mas não significa que essa tramitação vai ser direta. Vai primeiro pro juiz, depois o juiz manda pro MP. Tá bom? Então, volta na tela.
Nós temos essa informação lá no artigo 10º do CPP e, portanto, está errada, não é MP, e sim o juiz. E letra E, o IP deve terminar em 30 dias se o iniciado tiver sido preso em flagrante. Espera lá, se é preso não é 30, é 10 dias. Portanto, letra E, errada, gabarito, letra B de bola. Vem comigo. Pessoal, nossa jornada aí dentro de inquérito policial continua no próximo bloco, então te espero lá. Pessoal, vamos dar seguimento aí ao nosso curso de processo penal em questões comentadas com o tema inquérito policial. Vem a tela comigo. Próxima questão número 29, traz o seguinte. O inquérito policial, letra A, não pode ser iniciado se a representação não tiver sido oferecida e a ação penal dela depender. Perfeito. 29, letra A. Se for um crime que depende de representação, uma ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode ser iniciado, só pode ser instaurado quando ocorrer essa representação. Letra A, portanto, é o nosso gabarito. Letra B. O inquérito policial é válido somente se, em seu curso, tiver sido assegurado o contraditório ao indiciado. Lembrar, não tem contraditório no inquérito policial. Letra C. O inquérito policial será instaurado de ofício pelo juiz. Quem instaura é delegado e não o juiz. Letra D. O inquérito policial será requisitado pelo ofendido ou pelo Ministério Público se tratar de crime de ação penal privada. Pô, muito errado. Quando fala em requisição, para começar, é juiz e MP. Quando a gente fala no ofendido, é requerimento. E esse requerimento pode ser o ofendido, que é a vítima, né? O ofendido, ou seu representante legal. Portanto, letra D, sem pé, sem cabeça isso aqui. Letra D errado. Letra E. O inquérito policial é peça prévia e indispensável para a instauração de ação pública incondicionada. Não importa a ação, tá? Pode ser pública, condicionada ou até ação penal privada, que ele vai ser, na verdade, é dispensável. Ele é prescindível, ele é desnecessário. Então tá 29, letra A. 30. Assinale a assertiva correta, letra A. Uma vez concluído o inquérito policial, não poderá, mesmo a requerimento do Ministério Público, ser devolvido à autoridade policial. Uma vez concluído o inquérito policial, não poderá, mesmo a requerimento do Ministério Público, ser devolvido à autoridade policial. Errado, né? Porque pode ocorrer requerimento. Então a letra A errada, porque o MP pode requerer novas diligências ao delegado de polícia. Letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito quando identificar a atipicidade do investigado. Lembrar, delegado não arquiva inquérito. Letra C. O inquérito policial é imprescindível para instruir o oferecimento de denúncia. Errado, ele é prescindível. Ele é dispensável para o oferecimento de denúncia. Letra D de dado. O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa, tendo como características a oficialidade, somente o órgão oficial, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Federal, a inquisitoriedade, correto, porque não há contraditório, não há ampla defesa, a indisponibilidade, perfeito, porque se o delegado de polícia começar, ele não pode arquivar, ele é indisponível para o delegado de polícia, se ele começou, ele tem que ir até o fim. E também a característica é o fato dele ser discricionário, porque em relação às diligências que serão feitas dentro do procedimento de investigação, há discricionariedade do delegado. Ele não está obrigado a cumprir todas as diligências que estão postas no artigo 6º, no artigo 7º, ali do CPP. Ele pode ou não fazer. O que vigora é sua estratégia. Portanto, a letra D é o nosso gabarito. Ela traz o conceito e a natureza jurídica do inquérito e traz aí 4 características. Portanto, letra D é o gabarito, letra E. O sigilo do inquérito policial é necessário à elucidação do fato. Estende-se ao Ministério Público? Pô, o sigilo não se estende, olha só. O sigilo do MP, o sigilo do inquérito, desculpa, não se estende ao juiz, ao MP e ao advogado, desde que no interesse da defesa e somente aquilo que já estiver documentado. Portanto, a questão número 30, nosso gabarito aqui é a letra D de dado. Lembrando que isso aqui é tema simulado, tá? Súmula vinculante de número 14, que trata aí do acesso dos advogados
ao inquérito policial, desde que no interesse da defesa e somente aquilo que já estiver documentado. Portanto, 30, letra D. 31. Uma vez relatado, uma vez finalizado. Vem comigo. Esse termo é comum, né? Principalmente quando a gente escuta na TV, o inquérito foi relatado. O que significa? Ele foi finalizado. Você tem que lembrar lá, como que inicia o inquérito policial? Através de uma portaria, né? Salvo se tiver um APF. O auto de prisão em flagrante também é documento capaz de iniciar, de instauração ali, de ser um ato inaugural para a instauração do inquérito. Mas a finalização do inquérito é através de um relatório. Por isso que fala, inquérito relatado, porque ele foi finalizado, né? Gerou o relatório dele. Bom? Também na tela. Então, uma vez relatado, uma vez finalizado o inquérito policial, letra A, o delegado pode determinar o arquivamento? Pô, não é ele que arquiva. Letra B, o promotor de justiça pode denunciar ou arquivar o feito? Não, não é o promotor que arquiva. Ele promove o arquivamento. O que é isso? Ele requer o arquivamento, ele requer para o juiz. Letra C, o promotor de justiça pode denunciar, ele pode requerer o arquivamento ou requisitar novas diligências. Perfeito. São aqueles três caminhos que eu demonstrei para vocês lá do artigo 28 do CPP. Ele denuncia, ele requer arquivamento ou requisita novas diligências ao delegado de polícia. Portanto, a 31, nosso gabarito, letra C. Letra D. O juiz pode, diante do pedido de arquivamento, indicar outro promotor? Pô, não é o juiz que vai indicar. Como assim? Cadê a separação das funções? O juiz escolher qual vai ser o promotor do caso? Não faz sentido. Letra E. A vítima pode, uma vez determinado o arquivamento, iniciar a ação penal substitutiva da pública. Vem comigo. A ação penal privada, subsidiária da pública ou substitutiva da pública ocorre quando há inércia do Ministério Público. Ocorre lá quando o Ministério Público não faz uma daquelas decisões que ele pode tomar quando chega para ele ali o inquérito policial, que é o quê? Requerer novas diligências, requerer, na verdade, o arquivamento ou oferecer denúncia. Se ele não faz nenhuma das três, aí sim nasce a possibilidade, né, da ação privada subsidiária da pública. Mas aqui a questão está falando que ele requereu arquivamento. Pô, se ele requereu arquivamento, ele não ficou omisso. Ele não foi negligente. Ele atuou entendendo que não há causas ali, né, para instauração para oferecimento de uma denúncia. Então, quando ele pede arquivamento, isso impede que a vítima entre com a ação penal privada subsidiária da pública. A vítima só poderá entrar quando o Ministério Público for inerte, quando ele não oferecer denúncia, quando ele não requisitar novas diligências ao delegado de polícia e quando ele não requerer arquivamento. Aí sim, isso que é inércia e isso que abre a possibilidade de se fazer a ação subsidiária ou substitutiva da pública. Bem? Então, vai na tela. Gabarito, portanto, confirmando aqui a letra C de casa. 32. De acordo com o Decreto-Lei 3.689 do CPP, o inquérito policial, letra A, pode ser iniciado de ofício nos crimes de ação privada. Pode ser iniciado de ofício nos crimes de ação privada. Gente, de ofício é na ação penal pública incondicionada. Letra B. O inquérito policial pode ser arquivado por ordem da autoridade policial. O delegado não arquiva inquérito. Letra C. Deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Perfeito. Se estiver preso, prazo é de 10 dias. A letra D está errada porque diz que o inquérito policial não acompanhará a denúncia quando ele servir de base. É errado. Se servir de base, ele tem que acompanhar. Portanto, 32, gabarito letra C. 33. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, poderá sem ela ser iniciado. Opa, não. Se depender de representação, só pode ser iniciado após a representação. B. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Feito, olha só. Nos crimes de ação privada, só poderá ocorrer se ocorrer o requerimento. Certinho. Letra B é o nosso gabarito da questão número 33. Letra C. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, não caberá recurso. Errado. Cabe o recurso ao chefe de polícia. Letra D. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, somente por escrito, comunicar à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Cuidado, ó. Não é somente por escrito. Pode ser escrito ou
verbalmente. Artigo 5º do CPP, por escrito ou verbalmente. Portanto, 33, gabarito letra B de bola. 34. O ato de indiciamento em um inquérito policial por crime comum é de atribuição de quem? Cara, simples. Quem indicia, isso aqui é atribuição exclusiva do delegado de polícia. É um ato exclusivo, é o delegado que faz o indiciamento. Portanto, questão número 34, gabarito letra C. Letra C. 35. Foi instaurado o inquérito policial no Rio de Janeiro para apurar as condições da morte de Maria, que foi encontrada já falecida em seu apartamento, onde residia sozinha, vítima de morte violenta. As investigações se estenderam por cerca de 3 anos, sem que fosse identificada a autoria delitiva, apesar de ouvir os familiares, o namorado e os vizinhos da vítima. Em razão disso, o inquérito policial foi arquivado, nos termos da lei, por ausência de justa causa. 6 meses após o arquivamento, superando a dor da perda da filha, a mãe de Maria resolve comparecer ao seu apartamento para pegar as roupas da vítima para doação. Encontra então, escondida no armário, uma câmera de filmagem e verifica que havia sido gravada uma briga entre a filha e um amigo de seu namorado, 2 dias antes do crime. Ocasião em que este, o amigo do namorado, que sempre a amou, afirmou que sempre a amou e que se Maria não terminasse o namoro, sofreria as consequências. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que a filmagem, letra A, é considerada prova nova ou notícia de prova nova, correto? Mas não poderá haver desarquivamento, já que a decisão de arquivamento fez coisa julgada. Gente, poderá desarquivar sim, tá? Porque vem comigo. Nós temos 2 tipos de coisa julgada quando ocorre arquivamento de inquérito. Coisa julgada formal e coisa julgada material. Quando há coisa julgada formal, significa que pode ocorrer o desarquivamento, que é o caso da questão, porque aqui não encontrou indício de autoria. Mas posteriormente veio notícia de prova nova, que dá a entender que foi esse sujeito que cometeu o crime, então pode desarquivar. Pode desarquivar o inquérito e retomar as investigações em relação a esse amigo do namorado dela. Tá? Então a gente só não vai poder desarquivar inquérito em casos que gerar a chamada coisa julgada material. Por exemplo, quando o fato for atípico. Quando o fato for atípico, ele for arquivado, ele não pode ser reaberto por conta aí de ter feito coisa julgada material. Perfeito? Então volta na tela. A questão de número A está errada. A alternativa de letra A está errada, Medeiros. E letra B não é considerada prova nova ou notícia de prova nova, tendo em vista que já existia antes do arquivamento. Vem comigo. Essa ideia de prova nova, notícia de prova nova, não é que ela existiu, ela nasceu após, o arquivamento. Ela é nova em relação ao conhecimento. O conhecimento da existência dessa prova é que é novo. Então a questão, ela tentou mudar uma questão de lapso temporal aqui na questão que não faz sentido. Então, volta na tela. Letra C. É considerada prova nova ou notícia de prova nova, podendo haver desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Perfeito. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 36. Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma vez formalizado o relatório final do inquérito policial pelo delegado de polícia, o Ministério Público não poderá determinar o retorno dos autos à delegacia de polícia. Opa, pera lá. Uma vez formalizado o relatório final, inquérito relatado pelo delegado de polícia, o Ministério Público não poderá determinar o retorno dos autos à delegacia de polícia. Pode, desde que seja ali para uma diligência imprescindível, com maneira objetiva. É aquela ideia de requisitar, de requerer novas diligências do delegado de polícia. Portanto, a letra A, errada. Letra B. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Perfeito. É o recurso previsto no artigo 5º, parágrafo 2º. Letra C. Nos crimes persequíveis, que se procedem por ação penal pública incondicionada, o indiciamento formal do acusado é condição de procedibilidade para a instauração do processo criminal. Gente, vem comigo. Falei para vocês, o indiciamento ele não é obrigatório. A questão ela quer trazer aqui, uma novidade, falando, se for de ação penal pública condicionada é necessário, obrigatório, não é. Ela podia trazer, se for crime hediondo é necessário, não é.
Lembra do que é básico, por isso que é importante estudar princípios, por isso que é importante estudar características do inquérito. Quando você entende que o inquérito é dispensável para a propositura da ação, você não cai em cascas de banana como essa aqui na questão. Tá? Lembra, se ele é dispensável para a propositura da ação, o indiciamento dentro do inquérito não pode servir como critério de admissibilidade para ser feita a ação penal. Tá? Então cuidado, vem na tela. Letra D. Nos crimes persequíveis que se procedem por ação penal privada, não caberá extração de inquérito. Claro que cabe. Tá? Independe da ação. Independe da ação. A vítima faz o requerimento, se o delegado achar que é justa causa, ele vai lá proceder com a investigação. Letra E. Nos crimes hediondos, persequíveis, que se procedem por ação penal pública incondicionada, o inquérito policial será indispensável para o sem denúncia. Não importa esse hediondo. Ele continua sendo dispensável. 36, gabarito, letra B. 37. Quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que, letra A autoridade policial poderá negar a vista dos autos ao advogado, sempre que entender pertinente, desde que o faça em decisão fundamentada. A autoridade não pode negar essa vista, né? Tem que lembrar lá da súmula vinculante número 14. Se esse advogado tiver interesse na defesa, ele vai poder ter acesso àquilo que já estiver documentado nos autos do inquérito. Letra B. O advogado somente poderá ter acesso aos autos do inquérito com autorização judicial. Não é necessário. Em regra, não é necessário aí que o juiz, né, autorize o acesso do advogado aos autos. Letra C. A autoridade policial poderá negar ao advogado o acesso aos elementos de prova que não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Perfeito. Aquilo ainda que não foi documentado, aquilo que ainda está em diligência, não precisa ser mostrado, não precisa dar vista ao advogado. Lembra que ele só vai ter acesso àquilo que já estiver documentado, aquilo que já estiver de fato finalizado. Portanto, a letra C, o nosso gabarito. Letra D. A autoridade policial poderá negar vistas dos autos do advogado somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. Não importa, mesmo indiciado, o advogado vai ter esse direito. Letra E. Visando resguardar o sigilo do inquérito policial e a eficácia da investigação, a autoridade policial poderá negar ao advogado que esteja atuando, com procuração, o acesso aos depoimentos prestados pela vítima. Não. Você fala que ele tem procuração, ele tem interesse na defesa. Então, se os depoimentos já estão finalizados, óbvio que ele vai ter acesso. 37, gabarito, letra C. 38. Quanto ao início do inquérito policial nos crimes de ação pública, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, perfeito agora, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência de informações, mandará instaurar inquérito. Perfeito, letra A está correta. Cuidado que olha só, a questão que é a incorreta. Letra B de bola. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Perfeito, eu preciso da manifestação de vontade. Aqui é a letra do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Letra C. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso ao juízo da ação. Opa, não, é o chefe de polícia. Está lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Aqui é o chefe de polícia e não ao juízo da ação. Chefe de polícia. Letra D. O inquérito será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para intentá-la. Perfeito. De ofício, ele pode ser feito de ofício, né, quando for de fato um crime de ação penal pública condicionada, mas também pode ser feita a requisição do juiz ou do MP, e pode ser feita a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para intentá-lo, para representá-lo. Portanto, letra D correta, letra E. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Perfeito, artigo 5º, parágrafo 4º. A questão número 38, basicamente ela copia todo o artigo 5º do CPP e vai trazendo os parágrafos aqui para a gente analisar. Portanto, 38, gabarito letra C, porque é a que está incorreta. 39.
Quanto ao inquérito policial, definido no CPP, marcar certo para as afirmativas certas e para erradas. Primeira, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado somente de ofício? Não, pode ser iniciado a requerimento da vítima ou do seu representante legal e pode ser iniciado também por requisição do MP ou do juiz. Portanto, 39, errado. Próxima, do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Perfeito. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado? Jamais. Critério de admissibilidade. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito com requerimento do MP. Pô, se a ação é privada, é a vítima que manifesta vontade, não é o Ministério Público, é a vítima. Portanto, errada a questão. 40. Quanto ao inquérito policial e a notícia crimes, marque a alternativa correta. Letra A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. E nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito com os requerentes. Perfeito. A gente tem que lembrar da presunção de inocência. Se for pedido um atestado de antecedente, não posso informar ali aquilo que foi base para uma instauração de inquérito. Aqui a gente tem um momento de investigação ainda, não vamos macular a imagem do sujeito por conta do inquérito policial. Letra B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas. Se de outras provas tiver notícia, errado. Porque se de outras provas tiver notícia, ele poderá proceder a novas pesquisas. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração praticada de determinado modo, em qualquer hipótese, a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos. Não é em qualquer hipótese. Eu não posso aqui fazer uma reprodução simulada dos fatos e isso de alguma forma perturbar a ordem pública, e contra os bons costumes. E isso aqui, a gente tem que lembrar que a reprodução simulada dos fatos, ela é um ato discricionário do delegado de polícia. Ele pode ou não fazer, vai depender aí da estratégia adotada para solucionar o crime. Portanto, C, errada. Letra D. É possível o indiciado ficar incomunicável, no entanto, a sua incomunicabilidade, que não excederá 6 dias, dependerá de despacho do delegado nos autos do inquérito, comunicando imediatamente ao juiz. Cara, muito errado isso aqui. Primeiro, você lembrar que esse artigo não foi recepcionado. E de qualquer forma estaria errado, porque de acordo com o CPP são 3 dias. E o despacho não é do delegado, o despacho é do juiz. E letra E, o inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente. Ou no prazo de 10 dias estiver solto. Pô, não. Estiver preso, 10 dias. Solto, 30. 40, portanto, gabarito letra A. 41. Constitui característica do inquérito policial. Letra A. Inquisitivo. Certo, é o nosso gabarito, tá? Bem tranquilo. A letra B fala que ele é indispensável, errado. Na verdade, ele é dispensável. Ele não é público, ele é sigiloso. Ele não é disponível para o delegado, ele é indisponível. O delegado começou, ele não pode terminar. Desculpa, ele tem que ir até o final. O delegado começou, ele tem que ir até o final. E jamais o delegado, olha só, pode arquivar inquérito policial. A letra E diz que é um procedimento rígido. Não é, ele é flexível. Ele é discricionário. O delegado não está obrigado a cumprir a sequência dos artigos do CPP e até mesmo fazer todos os procedimentos, todas as diligências que estão ali arroladas. Portanto, 41, letra A. 42. No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para assegurar a liberdade, julgue o seguinte item. Cara, essa questão é muito importante. Essa questão aqui, olha, CESP 2018, STJ, cargo de técnico judiciário. Tá? É uma questão que causa muita confusão. Vamos, de fato, trabalhar essa temática aqui para não deixar dúvida para você, aluno. Vamos lá. Questão diz o seguinte, situação hipotética. Pedro teve a prisão temporária decretada no curso de uma investigação criminal.
Ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em prisão preventiva. Então vamos lá. Vamos jogar isso aqui numa linha do tempo para a gente poder entender. Preso. O que aconteceu? O personagem aqui, olha, Pedro, né, teve a prisão temporária decretada no curso de investigação criminal. Então aqui, olha, aqui é o início da prisão temporária. Prisão temporária. Beleza. O prazo para prisão temporária, 5 dias. Foi o tempo que ele ficou. Quando venceu os 5 dias, a questão informa o seguinte, olha, que o Ministério Público requereu a conversão da sua segregação em prisão preventiva assertiva. Nessa situação, o prazo para o término do inquérito será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Então, quando deu 5 dias de temporária, ocorreu aqui, olha, a conversão da prisão preventiva. Então, em azul, nós temos a prisão preventiva. A questão quer saber o seguinte: se o prazo para o término do inquérito policial, que quando o sujeito está preso é de 10 dias, preso em flagrante ou preso preventivamente, vai contar da onde? Se vai contar aqui, ó, do momento da segregação da sua liberdade, ou vai contar do momento da conversão. Porque se a gente for contar do momento da conversão, aqui, olha, eu vou contar os 10 dias daqui. Mas se a gente for analisar na prática, ele teve 5 dias presos temporariamente e depois mais 10 dias preso preventivamente. E olha só, gabarito da questão. Questão correta. O prazo para o término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Professor, que absurdo! Galera, tem 2 correntes, aqui a gente está conseguindo ver claramente qual que é a corrente adotada pelo CESP. Tem uma primeira corrente, que ainda é aplicada por algumas bancas, e que já foi muito aplicada no passado pelo próprio CESP, que dizia o seguinte, ó, o prazo para o término do IP seria igual ao prazo da temporária. Você pega ali prazo temporário, nós tínhamos aqui a mesma quantidade de tempo para o término do IP. Só pegar lá, a regra é o quê? 5 dias, prorrogáveis por 5. A pessoa ia ficar presa 10 dias temporariamente. Era o prazo para o término do inquérito. Então existe ainda doutrinadores que adotam essa corrente. Agora, o que dá para observar aqui na questão recente de 2018, é que a visão que está prevalecendo dentro do CESP é que durante o prazo de prisão temporária não corre o prazo para o IP. Olha só, durante a prisão temporária não corre o prazo do inquérito policial. Não corre o prazo ali dos 10 dias, né? Dos 10 dias. Só vou começar a contagem a partir da conversão em preventiva. Qual que é a razão, gente? Vem comigo. Quando a gente vai analisar aqui a questão do prazo para o inquérito policial, no artigo 10º ele fala quando o sujeito tivesse sido preso em flagrante ou preso preventivamente. É importante lembrar que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Então, quando ocorreu a previsão aqui, né, desse prazo para o término do inquérito policial de 10 dias, quando o sujeito preso, à época só tínhamos 2 formas de prisão. Prisão em flagrante, a prisão cautelar, né? 2 formas de prisão cautelar, prisão em flagrante e a prisão preventiva. Aí só na década de 80, final da década de 80, que a gente teve a 7960, que trata da prisão temporária. E como lá na lei da 7960, que trata da prisão temporária, nada foi dito acerca desse tempo para a conclusão do inquérito quando ocorrer a prisão temporária, deu margem para doutrinadores pensarem, olha, então o legislador foi omisso. Se ele foi omisso, eu não vou contar da temporária. Porque a lei diz apenas quando preso em flagrante ou preso preventivamente.
preventivamente. Então, é uma segunda corrente e a gente consegue perceber que esse está sendo o caminho do CESP. Nós temos essa questão do STJ para técnico de 2018, e, salvo engano, no mesmo ano de 2018, nós tivemos uma questão para TRF, que também utilizou aí o mesmo posicionamento acerca dessa contagem de prazo aí para o término do inquérito policial. Então, o que eu aconselho os senhores? Para efeito do CESP, tá? Muito cuidado, muito cuidado. A segunda corrente é que está sendo adotada. Já temos duas questões recentes sobre essa temática, em que ele não considera o prazo da prisão temporária para efeito de contagem do prazo do término do inquérito, dentro dos 10 dias. Ele não vai contar, ele vai contar a partir do momento da conversão em prisão preventiva. Tudo bem? Então, volta na tela, 42, correta. Esse é o número 42, correta. Próxima questão, número 43. A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. Notícia crimes é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de denúncia, nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Não, pera lá, o conceito aqui não tem nada a ver. Quando ele fala aqui, olha, notícia crimes é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade, o que é isso aqui? Isso aqui é a representação. A manifestação de vontade é a representação. Notícia crimes é outra coisa. Notícia crimes é a cognição feita pelo delegado de polícia. É o conhecimento de uma infração penal, né, quando ela chega ao delegado de polícia. É a notícia crimes, que pode ser direta ou indireta, tá? Agora, se a questão estivesse falando aqui, olha, que não era a manifestação de vontade, e sim a comunicação do crime, feita aí pela vítima ou seu representante legal, também estaríamos diante de outro instituto, porque a comunicação feita pela vítima ou feita pelo seu representante legal também não é notícia crimes, seria delatio crimes. Mas no caso em tela a questão não fala da comunicação e fala assim, olha, da manifestação de vontade. Manifestação de vontade é representação. Portanto, a 43, erradíssima. Beleza? Vem comigo. Galera, finalizamos então mais um bloco nessa jornada acerca aí do estudo de inquérito policial. Te encontro que a gente vai ter mais um bloquinho para poder finalizar toda a matéria. Até mais. Pessoal, voltamos então para o nosso bloco, né, de inquérito policial, nosso quarto bloco, para poder aqui finalizar a temática. Então vem na tela comigo. Estamos na questão de número 44. A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Opa, o começo da questão está certo. De fato, é inquisitório. Não tem ampla defesa, não tem contraditório. Mas o final da questão está errada. O motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor, tem que lembrar da súmula vinculante número 14. Vai poder ter acesso ao interesse da defesa, desde que já estiver documentado. Portanto, 44, errada. 45. Julgue. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Errado. Conta-se do dia da execução da prisão. Então não é no dia subsequente, não é no dia posterior. É no dia que acontecer a prisão. E outra, apenas quando o caso estiver preso preventivamente, a questão, se a gente for técnico em relação à lei, é preso em flagrante ou preso preventivamente. 45, portanto, errado. 46. Julgue o item. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial, por falta da base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Sim, sem problema nenhum. Né? E se tiver novas notícias, ela pode, inclusive, desarquivar o inquérito policial. 46, portanto, 46, correta. 47. Sobre as características do inquérito policial, pode dizer que ele é, letra A, inquisitório e informativo. Perfeito. Ele é um procedimento inquisitivo, onde não há contraditório, não há ampla defesa, e ele é uma peça informativa, né? Ele é um procedimento administrativo para angariar informações sobre um delito. Portanto, letra A é o nosso gabarito. A letra B está errada, porque diz que ele é público, ele é sigiloso. A letra C
diz que ele é sigiloso e acusatório, não é acusatório, ele é inquisitivo. A letra D, sigiloso e contraditório, não há contraditório. E a letra E, acusatório, ele é inquisitivo e não acusatório. Portanto, 47, letra A. Letra A. 48. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. No caso de réu solto, o prazo para conclusão do inquérito é de 45 dias, não, é de 30. Letra B. No caso de réu solto, o inquérito é determinado em 30 dias. Sim. Prorrogáveis por autorização do MP? Não, quem autoriza não é o MP, quem autoriza é o juiz. Juiz. Pô, ficou feio isso aqui, hein, Medeiros? Juiz. C. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias, contados a partir da execução da prisão. Perfeito. 48, letra C. Letra D. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias, contados a partir da expedição do mandado de prisão. Não, não é da expedição, é do cumprimento, né, da execução da prisão. E a letra E, no caso de réu solto, o inquérito deverá terminar em 90 dias, prorrogáveis por autorização do juiz. Errado, tá pegando pela regra do CPP, tá? Para quem já estudou drogas, aí lembra lá, né? Réu solto, 90 dias, lá na lei de drogas, prorrogáveis por igual período. Mas estou falando pela regra do CPP. Se não te chamar em lei de drogas, você não vai na questão, você não vai na exceção. 48, letra C. 49. Em relação ao inquérito policial, a ação penal e competência, julga o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. Vamos lá. A questão diz o seguinte: denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para embasar por si só a instauração de inquérito policial para a rápida formulação de pedido de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. Errado. Por si só, a denúncia anônima não é suficiente. Tem que mandar fazer diligência, tem que averiguar essa informação. Portanto, a 49, errada. Próxima questão, 50. Julga o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório. Perfeito. Conforme a jurisprudência dominante. Tranquilo. Questão número 50, correto. Não tem contraditório no inquérito policial, ele é inquisitivo. Portanto, questão aí para delegado de polícia, questão correta. 51. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Perfeito. É um conceito aqui perfeito sobre a finalidade e a natureza jurídica do inquérito policial. 51, correto. Prova da Polícia Federal, também existe questões fáceis no mundo, tá, gente? Para não preocupar sempre. Portanto, 51, correta. Próxima questão, questão número 52. Marcelo e Márcio praticaram um roubo contra uma pizzaria situada na cidade de Florianópolis no início da madrugada, subtraindo todo o dinheiro arrecadado pelo estabelecimento naquele dia. A polícia é acionada e o inquérito policial para apuração dos fatos é instaurado pela autoridade policial. Perfeito. Roubo, ação penal pública incondicionada, nasce aqui a obrigatoriedade, né, de agir de ofício. Pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível a plena identificação dos roubadores. Após a apresentação da autoridade policial ao magistrado competente, decretou a prisão preventiva de Marcelo e Márcio. Perfeito. Os mandados de prisão foram cumpridos 3 dias depois do crime. Neste caso, o inquérito policial deverá terminar no prazo de... Fácil, né? 10 dias a contar da execução da ordem. Então, 10 dias da data não, 10 dias contados a partir da execução da ordem de prisão preventiva. Perfeito. Letra D é o nosso gabarito. Letra D é o nosso gabarito. 52, letra D. 53. Questão de trabalho é o seguinte. Gerson está respondendo a procedimento investigatório conduzido por delegado de Polícia Civil. Em meio às investigações, foi decretado o sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Letra A.
O advogado somente terá acesso aos autos do inquérito se não for decretado o seu sigilo. Caso ele terá que aguardar a instauração do processo judicial. Errado, que o sigilo do inquérito ele não alcança o advogado que tem interesse na defesa. Letra B. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial e ainda ter informações sobre atos de investigação que ainda serão realizados. Opa, e não. Senão ele vai informar o cliente dele. É somente aquilo que já for documentado. Letra C. Nos crimes hediondos, o advogado judiciado não terá acesso aos autos. Gente, não muda de crime para crime. Isso aqui é um direito. É um direito de acesso. E letra D. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial, ainda que tenha sido decretado seu sigilo. Perfeito. É um direito do advogado aí previsto na súmula vinculante número 14. Desde que tenha interesse em defesa e somente o que já tiver documentado. 53, portanto, letra D. E letra E. O sigilo decretado no inquérito policial não impede que os meios de comunicação televisivas tenham acesso, tendo em vista a necessidade de se preservar a ordem pública. Olha só, errado, né, gente? O sigilo decretado no inquérito policial não impede, ele impede, tá? Impede, porque a gente não pode analisar como é na prática e como é a técnica, tá bom? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil acaba vazando. 53, portanto, gabarito letra D. Próxima questão, 54. 54 diz: o inquérito policial é um procedimento administrativo, não judicial, perfeito? E por isso mesmo pode ter caráter explicitamente inquisitorial. Tranquilo, porque não admite contraditório. Isto é, registrar por escrito, com fé pública, emprestada pelo cartório que a delegacia possui informações obtidas dos envolvidos sem que este tenha o conhecimento da suspeita contra eles. Perfeito. Tá aqui, ó. Assinale a seguir a característica incorreta quanto ao inquérito policial brasileiro. Letra A. Não possui contraditório e ampla defesa. Isso aqui está certo, porque ele é inquisitivo. Letra B. Ele é escrito. De fato, ele é escrito. Mas ele é público? Não. Ele é sigiloso. Ele é dispensável, ele é sigiloso. Portanto, 54, gabarito, letra C. Vem comigo. Galera, fizemos uma ótima jornada sobre inquérito policial. Conseguimos passar por diversos pontos, abraçar quase que na completude toda a matéria, principalmente aquilo que cai em concurso público, nós passamos aqui. Questões fáceis, questões difíceis, pontos divergentes. E é assim que deve ser um estudo baseado em questões. Quando a gente começa a encontrar a exaustão, quando a gente começa a encontrar a repetição, significa que a gente conseguiu chegar ao ápice daquele conteúdo. Então a gente tem que ter essa sensação de dever cumprido e ir para a próxima etapa. Tudo bem? Galera, e eu vou estar lá na próxima etapa te esperando. Até mais.